do ambiente e não fume. Quando for participar, e 40 auditórios distribuídos em 33 municípios baianos, estamos agora interligados através da videoconferência do Instituto Anísio Teixeira, Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Uma moderna tecnologia da informação e da comunicação, a videoconferência rompe os limites de espaço e tempo, democratizando o acesso ao saber. Pontos remotos conectados por linhas digitais exclusivas de alta velocidade, transmitindo e recebendo imagens, sons e dados. Você vê e é visto, ouve e é ouvido. Você faz parte. Tá cheio? Uma rede criada para possibilitar a troca de informações, a socialização de experiências e a aquisição de novas competências e habilidades. Cursos, seminários, palestras, debates, reuniões gerenciais são realizadas em uma das maiores redes de videoconferência voltada para a educação na América Latina. Antes de começarmos o encontro de hoje, vamos prestar atenção para algumas recomendações. para começar, tenha certeza que seu aparelho de telefone celular está desligado. Lembre-se, você está vendo e sendo visto por todos os participantes. Os nossos microfones são muito sensíveis. Por isso, evite conversas paralelas, principalmente quando houver comunicação da sua sala com qualquer ponto remoto. Evite sair da sala durante a conferência. Deixe alimentos e bebidas fora do ambiente e não fume. Quando for participar, olhe para a câmera e se identifique, dizendo o nome, a localidade de onde está falando e a que setor ou instituição pertence. Agora estamos prontos para mais uma videoconferência. Bom trabalho! Bom dia a todos e a todas. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso ciclo de oficinas, né, para o acolhimento, a implantação do acolhimento à demanda espontânea. Hoje estamos na nossa 5ª videoconferência, né, onde vamos trazer um relato de experiência de uma equipe de saúde da família do município de Vera Cruz. Né. Hoje temos aqui a médica Tássia Carneiro, residente de medicina e comunidade, e que vai trazer para a gente algumas discussões, né, que nós, no decorrer do nosso ciclo, em momentos presenciais, começamos a discutir, né, sobre a implantação do acolhimento, e ela vai trazer alguns exemplos, né, sobre as tecnologias que a gente pode desenvolver, disparar no processo de implantação do acolhimento. Além disso, ela vai trazer também um dos nossos objetivos específicos, que é a construção de competências, habilidades, desenvolvimentos de tecnologias para melhorar o processo de trabalho das equipes de saúde da família, né, dentro da implantação do acolhimento. E também hoje vamos ter a discussão, né, da participação do NASF, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, no apoio a esse processo de implantação do acolhimento nas equipes de saúde da família.
E para isso nós vamos ter aqui, depois da fala de Tássia, a participação do nosso colega Alan John, né, que faz parte do GT, do NASF, da DAB. E para o dia de hoje, foram responsáveis por essa videoconferência, né, na construção, na elaboração, um grupo da DAB, né, a qual participou Soraya, Alan, Sávia, né, Rebeca, Denise, que está por aqui também, né, e as nossas coordenadoras, Alessandra Martins e Rebeca Barros. Né. Então vamos lá, Tássia. Bom dia a todas e todos. Estou aqui representando uma unidade, uma equipe, né? Que tem a dentista está ali e a enfermeira também está ali, Ana e Juliana. Vamos contar um pouquinho sobre nossa experiência nesse processo de implementação do acolhimento a partir do curso, né? Porque já se iniciava de alguma forma essa discussão do acolhimento anteriormente ao curso e antes de mim. Completei 5 meses agora lá na unidade. Bem, vou começar falando um pouquinho sobre a unidade de Aratuba, né, que a gente trabalha lá. Vou passar um pouquinho pela localização, a área de escrita, a equipe de saúde, a população de escrita, as nossas agendas, a estrutura física e o local de acolhimento que a gente está realizando lá. Bom, aqui é só para quem não conhece direito, aqui é a ilha de Itaparica, que é dividida entre pequena porção, que é Itaparica, que é a maior dela, nesse tracejado, assim, vai ficar difícil de ver, mas Veracruz, onde tem a primeira bolinha ali, vermelha e grande, onde a gente chega, pega um carro da secretaria e vai até Aratuba, que é a segunda bolinha vermelha lá embaixo, quase na ponta da ilha. Então a gente percorre quase 40 minutos de carro para chegar até a unidade. Bom, aqui é o mapa pelo Google Maps, da nossa unidade lá do alto, né? De ponta a ponta é a extensão mais ou menos da nossa área, entrando um pouquinho aí para são as invasões, né? Também faz parte da nossa área. Aqui é uma microárea de grande vulnerabilidade. Aqui é outra microárea, a qual está posto aqui também, o posto fica nessa microárea. Aqui é outra microárea que é muito grande e que tem uma grande área também descoberta, que é essa segunda que eu coloquei agora nesse quadrado, que precisa de mais agente comunitário para cobrir, né? Aí são as 4 microáreas que seria possível, mais ou menos. Aqui é nosso posto. Bom, aqui um pouquinho da história, né? Esse posto, a estrutura física dele, né, antes da reforma, desde 1999, quando ele era um centro odontomédico. Então, nesse tempo, tinha parques também. Nesse período, as consultas eram por fichas, ainda na época. Isso são relatos dos agentes comunitários de lá, né? Em 2012 foi que foi inaugurado essa estrutura física atual. E foi a partir dessa gestão, desse ano, que foi fomentado a discussão sobre acolhimento na unidade. Foi anteriormente a minha presença lá, né? Eu cheguei só tem 5 meses. E começou a se discutir isso tanto dentro da unidade, na gestão e na comunidade, né? Bom, aqui é a nossa equipe. De cá para lá tem a enfermeira, tem o auxiliar de limpeza, a técnica de enfermagem, agente comunitária Teonice, Rosana, que é auxiliar de saúde bucal, eu, agente comunitária Marisa, Luciene, que é a recepcionista, e Totinha Evanil, que é agente comunitária também. No destaque aqui, assim, de 2 fotos, tem Rosana, que é auxiliar de saúde bucal, e nossa dentista Juliana. A gente não tinha a foto toda, não deu certo tirar uma foto de todo mundo. Bom, falando um pouco sobre a população, Aratuba, esses aqui são dados do CIAB, muito desatualizados, para variar. E não dá para se pensar um pouquinho mais, assim, os dados que a gente tem hoje em dia disponível, não dá para a gente pensar de fato a nossa população, né? Nem, enfim, suas características, porque são muito desatualizadas. Então a gente está começando a construir um banco de dados com algumas informações nossa, para começar, em cima disso, está trabalhando com dados mais atualizados.
uma coisa que requer muito tempo, né? E, enfim, e paciência. Então, esses dados aqui, por exemplo, está pegando tanto Aratuba quanto Cairu, que é um outro distrito, então são dados que a gente não pode confiar em termos de número total e todas essas informações. Mas aqui tem algumas principais características, né, que falam sobre o abastecimento de água, tipo de casas, tratamento de água no domicílio, coleta de lixo, que são coisas que traz dados para a gente de alguma forma um pouco deturpados por conta da desatualização, mas dá para a gente pensar um pouco em cima disso. Bom, aqui é a nossa agenda. Esse aqui é um painel que fica na parede do nosso posto. Aqui ao lado direito a gente pode ver a equipe toda, né? A dentista, que é a Juliana, a enfermeira, que é a Ana Angélica, eu que sou a médica, Tássia, Nilza, que é a técnica de enfermagem, e que está agora substituindo ela seria Ivonildes, né? Processo de férias, essas coisas. Rosana, que é a auxiliar de saúde bucal, Luciene, recepcionista, auxiliar de serviços gerais, Miriam, e as 3 agentes comunitárias, Marisa, Evanil e Teonice. Nessa agenda semanal, a gente tem em cima a dentista, no meio a enfermeira e embaixo a médica. A gente tenta fazer uma agenda compartilhada, por exemplo, segunda-feira todos atendem hiperdia, na terça-feira varia um pouco, né? A dentista faz visita junto comigo e à tarde reunião de equipe. E a enfermeira fica no atendimento geral, na educação permanente, e à tarde também reunião de equipe. Na quarta-feira tem o atendimento à criança pela dentista e saúde do adulto. À tarde, na enfermeira tem saúde da criança também e saúde da mulher, os 2 turnos. Por mim, dia de quarta-feira eu faço um estágio da residência médica, que seria, no caso, do estado secundário, seria aqui em Salvador. Então, eu não estou na unidade nesse dia. Na quinta-feira, tem atendimento geral e educação permanente feito pela dentista, pela enfermeira preventiva e visita domiciliar. E, por mim, é um dia também de preceptoria da residência. Então, eu tenho casos que eu seleciono para discutir com o meu preceptor, casos mais complexos, que eu quero, enfim, a aquisição de mais tecnologias ou de discussão mesmo, né? Para dar uma caminhada nesses casos, né? Na sexta-feira, a gente atende gestante e faz PSE e raio-x. Em Cairu também de 15 em 15, né? Acho que vai falar também. A enfermeira faz pré-natal, atendimento geral, e eu também faço pré-natal de 15 em 15, eu alterno com saúde da criança, pela manhã, e pela tarde o atendimento geral. De forma que a gente tenta pegar todos os grupos, né? Bom, aqui entrando no meu posto, no caso, né, na nossa unidade. Aqui é a sala de espera. Bom, aqui é a recepção, onde se faz o primeiro acolhimento, né? Aqui é a sala de espera. Aqui seria a sala de triagem, que faz parte da triagem também, porque tem a balança, a média altura, essas coisas. Então, é o corredor que entra aqui para a sala da triagem. Aqui é a sala de vacina. Aqui é a sala da dentista, sala da enfermeira. Minha sala. Tá rápido? Tá rápido. Vou voltar um pouquinho. Pode seguir de novo. Pode ir. Sala de vacina. Sala do dentista. Sala da enfermeira. Minha sala. E aqui é a nossa horta comunitária, que a gente está começando a voltar a construir de alguma forma ela, né? Bom, falar um pouco agora sobre a implantação do acolhimento, né? Um pouco do histórico foi isso que eu falei, que em 2012 a gestão fomentou a discussão do acolhimento, tanto na gestão quanto internamente na equipe e na comunidade.
em 2012 mesmo, teve uma reunião comunitária onde foi pautada e discutida com a comunidade a mudança no agendamento das consultas, porque antes eram agendadas consultas que a gente chegava em tipo 8 horas e atendendo por ordem de chegada. Aí foi mudado e aceitado, né, discutido com a comunidade e aceitado por ela, o fato de marcar por horário. Então o paciente tem hora marcada para a sua consulta. Então 8 horas, 9 horas chega 9 horas, 9 e meia e aí por diante vai, né? E foi discutido também então essa mudança na agenda e a implementação do acolhimento. Foi bem aceito e aí se começou, mais ou menos em março do ano passado, a estar construindo esse processo de implementação do acolhimento na unidade. Bom, o nosso caminho atual foi a partir desse curso, né, da CESAB, de acolhimento, que assim que eu entrei na unidade eu fiquei sabendo que teria esse curso. Foi uma felicidade grande, porque é uma coisa que já trabalhei em 2 outras equipes, e é uma coisa que a gente entende como muito importante para a gente que está aqui na ponta, da demanda espontânea, que ela é muito grande, porque é uma demanda reprimida também muito grande. Então entender isso e dar resposta para isso é uma coisa que é muito importante para quem trabalha na atenção primária e outros serviços de entrada, né? E então, nossa equipe foi escolhida pela gestão, porque já estava começando a discutir sobre o acolhimento, já tinha essa discussão prévia, aí foi escolhido para fazer esse curso. E esse curso tem servido como um agente catalisador, porque empolga, né? Você começa a discutir, tem tarefas para fazer e de alguma forma, querendo ou não, se discute, se pauta isso na unidade, né? Nas reuniões, mesmo com tempo curto, de pouco em pouco, mas enfim, você está em contato o tempo inteiro com o tema, né? E aí você busca sempre estar aprimorando, estudando algumas coisas. Nunca dá para fazer tudo como a gente queria, mas tem que ter paciência, é uma coisa meio lenta mesmo, né? Entendendo isso, seguir para frente, né? Então, através de reuniões de equipe, de tarefas, capacitações e discussões, a gente vem construindo de alguma forma, dia a dia, a implementação do acolhimento. E desenvolvendo, ao passo que a gente vem desenvolvendo ferramentas e tecnologias, trocando conhecimentos, tecnologias e ferramentas nos encontros do curso e, enfim, levando para frente, né? Aqui são algumas das ferramentas que a gente desenvolveu lá no posto, que são fichas, né? Do lado direito tem fichas da demanda extra espontânea. São fichas que foram impressas e plastificadas, aquele plástico bem grossinho. A gente usa um clips que aqui vai dar para ver um pouquinho melhor, porque tá um pouco escuro aqui a foto, né? Mas você põe na ficha do paciente e aí identifica, né, o horário, tanto quando é agenda marcada, o horário que é dele, porque às vezes o paciente chegar mais cedo, aí vai botando por ordem no horário, e a classificação de risco por cores também. Então aqui dá para ver mais um pouquinho que são as fichas de classificação de risco por cores. A gente está usando só essas 4, que a laranja é um pouco mais complicado de se discutir. Eu também não vejo, principalmente na atenção básica, eu não vejo também como uma coisa que traz tanta diferença assim, não. O azul já... Enfim. Aqui são por horário da demanda agendada. Aí tá vendo um clipezinho, tá bem no meio, então assim entra na folha do paciente, identifica. E aqui foram uns bolsões que a gente criou para aí na minha porta só. Até agora só tem na minha porta, mas para botar as fichas de demanda extra e demanda marcada. Então ali fica por horário, aí para evitar que toda hora interfira, né? Sai da triagem, bate na porta, entra, interrompe a consulta, às vezes quebra um vínculo, tá ali uma conversa ou então alguma coisa que está com o paciente. Então a gente desenvolveu isso aí para evitar que se interrompa muitas consultas, né? E tem funcionado, né? Então vai botando as fichas ali, né, no bolsão. Aqui são outras coisas que a gente criou internamente para a comunicação interna na equipe, para facilitar, para dar uma agilidade, né, nas tarefas, né? E aí são bloquinhos que a gente construiu, que você vai agendando visita domiciliar, vai agendando consulta de reavaliação e vai organizando de alguma forma a agenda.
né, solicitação de HGT de jejum, consultas de retorno para pré-natal, para hiperdia, tudo tem esse papelzinho. E a gente também tem assim, um controle de pressão arterial no posto. É aquela primeira, mais grossinho aqui, assim, do canto inferior direito, que tem a data, tem o horário e o valor da pressão. Então ele vai fazendo esse controle e não precisa estar toda hora acessando o prontuário dele, ele leva esse papelzinho pra gente e a gente já tem um mapa do controle dele, se está estável, se não está estável. E tem um perfil glicêmico também ali. Controle da glicemia e um perfil glicêmico. E é isso aí. Esse seria o perfil glicêmico, tá um pouco... Bom, no perfil glicêmico esse perfil glicêmico seria o mais completo. São 7 tomadas, né? Seria a data que ele ia fazer, o jejum, 2 horas após o café, antes do almoço, 2 horas após o almoço, antes do jantar, 2 horas depois do jantar, ao deitar. É porque a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer controle de quem usa insulina, de quem tem diabetes e usa insulina, no posto, porque o posto fecha às 17 horas, né? O nosso, no caso, 16. E os pacientes, nossa população, 56% dela está abaixo da linha de pobreza, o que significa que ganha no máximo um salário mínimo por família, meio salário mínimo por família. Vamos supor que essa família tem cerca de 4 pessoas, em média, então é extremamente pobre. E dessas 56%, cerca de 30% da população está abaixo da linha de indigência, o que significa que na família, que tem cerca de 4 pessoas, ganha no máximo um quarto de salário mínimo. Então, ter recursos para comprar fita, que é uma coisa muito cara para medir glicemia, e ter recursos para comprar o próprio glicosímetro, que ainda assim é um pouco mais barato que a fita, mas, enfim, não existe. Então, a gente se vira com fitas que é bem escassa, está faltando bastante também, né? De glicosímetro, a gente se vira dando esse perfil para o paciente. Quem tem em casa faz, traz para a gente. Quem não tem, a gente se vira com jejum, aí pede para ir para o posto em jejum e levar um lanchinho. Ou então, se mora perto, volta para casa, come, 1h30 depois, volta para o posto, aí faz de novo, aí volta, almoça, aí volta, vem. Enfim, aí fica fazendo isso. Enfim, são coisas que a gente vai se virando, né? Para as coisas continuarem andando. Aqui são carimbos que eu mandei fazer porque eu percebi que eu estava levando muito tempo para fazer várias prescrições que se repetiam e no próprio acolhimento várias receitas que se repetiam. Então eu fiz 31 carimbos com prescrições que eu só adiciono poucas coisas no nome do paciente e que aí dá uma agilidade enorme. Eu ganho tempo, né? O tempo que eu perdia fazendo uma prescrição, eu posso investir em educação permanente, em educação em saúde com o paciente, eu posso investir em mais orientações, em coisas que às vezes, por a consulta ser curta, você perde, né? Aquela oportunidade com o paciente de estar criando, às vezes, é só o vínculo mesmo, que é uma das coisas mais importantes. E a gente ganha um pouco mais de tempo. É uma tecnologia nova na unidade, tô ainda, mas já vi que funciona e estou ganhando tempo. Uma coisa que seria facilmente resolvida com a informatização da unidade, que é uma coisa que ainda nem chegou direito aqui, mas que quando chegar, eu tenho certeza que vai demorar para chegar de fato nas unidades. Então, seria facilmente resolvido com a informatização. Tudo isso aí, você teria prontuários e prescrições já prontas, que você só adicionaria o nome do paciente, dose, data, enfim, seria rápido, imprimia e dava para o paciente. Então, são coisas que a tecnologia ela é importante, sabe? Ela é importante, seja ela leve, dura, são importantes de alguma forma para o aprimoramento da nossa prática de trabalho. Bom, o nosso modelo atual de acolhimento, inicialmente esse acolhimento é feito tanto pelos agentes comunitários, seja lá na comunidade ou na unidade, quando de alguma forma estão lá presentes, pela recepcionista e pela técnica de enfermagem, e tendo sempre a retaguarda da enfermeira, da dentista e da médica. Então, ainda na nossa unidade,
o acolhimento de saúde bucal é feito separadamente do acolhimento da outra parte, né, médico, enfim. E é uma coisa que a gente já está com perspectiva de mudança. No dia 17 a gente tem uma capacitação de saúde bucal para tentar incluir o acolhimento de saúde bucal dentro do acolhimento geral, né? Então vai ser só uma coisa só. Então a gente vai primeiro formar, tanto eu quanto todo mundo, em saúde bucal, para estar, enfim, para saber enxergar o que precisa ser enxergado, né? E conseguir englobar o acolhimento de saúde bucal, que é uma coisa só única, né? O acolhimento geral. E então o tempo inteiro a gente faz o acolhimento dessa forma, com à frente a técnica, ou o agente, ou a recepção, e a retaguarda, os níveis superiores. Das 9 às 10 horas e das 13 às 14 horas são horários que a gente chega, né? O horário que a gente sai do almoço e o horário que a gente volta do almoço e o horário que a gente chega na unidade. Então são horários que a gente percebeu que tem uma demanda um pouco de extras, né? De demanda espontânea um pouco maior do que ao longo do turno. E por isso a gente resolveu, na modelagem do nosso acolhimento, chamar de intensificação do acolhimento, que é quando um profissional do acolhimento superior, ele vem tomar frente do acolhimento e dar uma agilizada. Também é um período, esses 2 períodos de horário, são períodos que a triagem ela está bombando, porque são pacientes que acabaram de chegar. Então, a técnica de enfermagem, que estaria na frente do acolhimento, ela tem que fazer um monte de HGT, um monte de pressão, um monte de paciente. Então, ela também está ocupada. Então, quando você faz a intensificação, a gente fez uma mudança na agenda da enfermeira, ela não marca pacientes nesses 2 horários e ela só se dedica ao acolhimento. Ela é frente e retaguarda ao mesmo tempo, e quando necessita de encaminhar para dentista ou para médica, se encaminha. É um pouco interessante falar sobre as especificidades do nosso trabalho, porque a gente pega uma lancha às 7 horas da manhã e chega lá na ilha 15 para as 8 horas, e de lá pega um carro da secretaria que leva 40 minutos para chegar. Isso na melhor das hipóteses, porque quando venta muito, ou quando a maré está baixa, ou quando dá alguma mudança de tempo aí, a gente chega mais atrasado e aí embola os pacientes todos, e enfim. Então a gente chega um pouco mais tarde, a gente chega às 9 horas na unidade e sai um pouco mais cedo, às 16. E isso, todos os profissionais da nossa equipe de nível superior, eles moram em Salvador. Os outros níveis, alguns moram em Salvador e na ilha, o resto na ilha. Mas, então, nosso horário de funcionamento do acolhimento, ele seria integral, intensificado em horários mais intensos da demanda. Os atores envolvidos seriam todos os profissionais que fazem parte do acolhimento, na medida que ele se propõe a fazer uma escuta qualificada, ele já está fazendo o acolhimento. E nossas mudanças na agenda, foi o que eu acabei de falar, de que a enfermeira mudou, não marca pacientes nesses horários de intensificação do acolhimento, e a minha marcação de paciente é de 30 e 30 minutos, porque eu deixo um intervalo entre um paciente e outro para atender uma demanda extra, e, enfim, assim intercalando de alguma forma o paciente que está com horário marcado não esperar tanto, né? Lembrando que é nesse período de tempo, porque quando a gente vai fechar a nossa produtividade, a gente vai analisar esses dados, a gente percebe que a minha demanda espontânea é 50% da minha produtividade, da minha demanda marcada. Então, por isso que a gente reduz o número de marcados, porque há uma demanda espontânea ainda grande. A estrutura utilizada é aquelas que eu mostrei na foto, né? É a sala de triagem, que é também de procedimentos, porque a gente está com uma das salas fechadas por conta de mofo. E aí a sala da vacina pegou o local que era antes da sala de triagem, que pegou o local que era antes da sala de procedimento. Então a gente está com uma sala a menos. Na adequação desses problemas, eu acho que as coisas andariam um pouco mais tranquilas. E o fluxo seria mais ou menos assim, né? A primeira escuta seria a recepcionista, a gente comunicar a técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem ou auxiliar de saúde bucal, estaria fazendo a primeira escuta qualificada.
A segunda escuta seria a enfermeira, a odontóloga ou a médica, a depender de que parte está na intensificação do acolhimento ou não, se a enfermeira está mais apertada do que a médica naquele momento, enfim, isso vai variando, é dinâmico demais, né? Não dá para se fixar muito. E a segunda ou terceira escuta seria feita pela médica, se houvesse essa necessidade, né? Bom, aqui é um fluxograma do acolhimento geral, que a fonte foi tirada do livro do Caderno de Atenção Básica, número 28, volume 2, do Ministério da Saúde, que é sobre acolhimento. Esse desenho foi feito por uma amiga que é residente em Medicina de Família e Comunidade também, e trabalha na Unidade de Saúde da Família Santa Bárbara, de Lauro de Freitas. Ela deixou mais bonitinho, eu peguei e utilizei, mas ele só está um pouco mais assim, animado do que o fluxograma do caderno. Ele é o mesmo, as informações que tem aí são as mesmas. Então seria mais ou menos assim: o usuário procura a unidade, aí faz a primeira escuta. Posso ajudar? Se tiver a recepcionista pergunta, tem atividade agendada? Aí ele vai falar, tenho. Aí retira o prontuário dele, faz a triagem de sinais vitais com a técnica de enfermagem, deixa ele na sala de espera e encaminha a pessoa para o serviço que ela tem de atividade agendada. Se a pessoa não tem atividade agendada, ela vai perguntar, necessita de procedimentos específicos? Ele falou assim, não. Então, sem agendamento e necessita de atendimento. Aí vai encaminhar para a pessoa que vai fazer a primeira escuta qualificada, que seria ou a técnica na processo de formação, quando for capacitando esses profissionais, ou a enfermeira ou a médica, quem estiver na frente, ou a dentista, né? Ou auxiliar de saúde bucal. Então, nessa primeira escuta, vai escutar a demanda do usuário, vai fazer uma avaliação de risco biológico, de vulnerabilidades sociais, vai se discutir, se for necessário, com a equipe, a situação daquele paciente, e vai ofertar os cuidados que são necessários para ele, né? Pronto, isso aí é quando ele não está marcado. Se ele tiver procedimentos marcados, vai encaminhar ele para os procedimentos marcados, seja vacina, seja curativo, seja pegar medicação, enfim, essas coisas, né? E se no acolhimento, na primeira escuta, vai se identificar, é um problema agudo? Ou um problema crônico que foi agudizado? Se sim, aí vai fazer aquela triagem de cores. Tipo, é uma demanda que tem que ser atendida agora, imediata? É uma demanda que dá para esperar um pouco no intervalo de outra consulta? É uma demanda que pode esperar até o final, o turno inteiro? Aí classificando assim, entre vermelho, respectivamente, vermelho, amarelo e verde, se encaminha ele com aquelas cartelinhas que a gente fez, que marca qual é a ficha dele, e põe na minha sala se for necessário eu atender, né? Se o problema não é agudo, se pergunta, é da área de abrangência? Se sim, vai atender, vai escutar e vai encaminhar e fazer as ofertas possíveis de conduta com ele. Se não for da área de abrangência, se faz o encaminhamento seguro, né? Orienta, olha, procura o teu posto, tal. Várias vezes também a gente acaba atendendo porque a realidade, às vezes, não tem médico, às vezes faltou por algum motivo, enfim. A gente acaba atendendo demandas que não são da nossa área também. Mesmo porque agora tem uma área perto de Aratuba, que é Berlink, que também em crise existencial, de onde faz parte, né? Então, na verdade, no papel ela faz parte até agora de Caixa-Pregos. Só que é muito mais perto do posto. Só que se o posto fosse abrir para ela chegar, não aguenta, não tem agente comunitário, não dá para segurar essa demanda. E aí, enfim, mas aí se flexibiliza de alguma forma porque cada paciente tem que ver mais ou menos como é que é, né? Tá ali na ponte, assim, no limite do que não é daqui, mais perto, muito mais perto do que o outro posto, então é uma situação às vezes que a gente põe em discussão também. Observar o fluxo prático. Porque na verdade ele tem uma outra unidade, mas para ele é muito mais prático ser essa unidade, apesar de ter uma área de escrita fechada, etc. São coisas que tem que flexibilizar, eu acho, né? Bom, aí se o problema... eu já falei desse, acabei falando antes. Aqui também é do caderno de atenção básica, volume 2, né? Número 28, volume 2. E aqui ele vai elencar algumas condutas possíveis em situações não agudas, né? Ou seja, aquela ali foi as situações agudas, eu falei, agora não aguda, e elenca
orientações específicas sobre ofertas de serviços da unidade, adiantamento de ações previstas em protocolos, seja para orientar um teste de gravidez, fazer uma vacina, agendamento e programação de intervenções, seja para programar um procedimento para se realizar uma lavagem auricular ou qualquer coisa, sabe? E lembrando que esse agendamento desses desses serviços, ele vai sim estar se pensando na história do paciente, na vulnerabilidade dele e no quadro clínico da queixa, né? Priorizando e seguindo o princípio de equidade do SUS, né? As situações agudas ou crônicas agudizadas, eu vou dar só alguns exemplos, já caracterizei um pouco elas aqui, seriam situações de atendimento imediato, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Não dá para você esperar e botar uma ficha ali no meu bolsão. Então vai abrir a sala e vai dizer uma parada respiratória, corre, né? Nunca aconteceu isso, espero que não aconteça, me lembrar. Uma insuficiência respiratória grave, uma convulsão, rebaixamento de nível de consciência, dor severa. Nada disso aconteceu na minha unidade, mas aconteceu um choque, uma anafilaxia, né, que poderia evoluir para um choque anafilático, mas enfim, interviu e não progrediu. A SAMU chegou, né? O atendimento prioritário, que seria o amarelo, um exemplo, uma crise médica leve moderada, febre sem complicação, gestantes com dor abdominal, usuários com suspeita de doenças transmissíveis, pessoas com ansiedade significativa, infecções orofaciais disseminadas, hemorragias bucais espontâneas ou decorrentes de trauma suspeita de violência. Já o de baixo risco, seria o verde, ou ausência de riscos com vulnerabilidade importante, seriam situações, por exemplo, de ardor a urinar, tosse sem sinais de risco, dor lombar, renovação de medicamento de uso contínuo ou de uso controlado, algum conflito familiar, usuário que não conseguiria acessar o serviço em outro momento, seja porque ele trabalha e não consegue ter acesso, por algum motivo ele conseguiu naquele turno estar ali. Enfim, tem que escutar para saber para você conseguir fazer, né? Ajudar mesmo e atender a demanda dos pacientes. A gente desenvolveu uma ficha de acolhimento que está em processo ainda de construção, ela não é fechada, né? Cada dia que a gente põe ela que a gente revê ela ou põe ela em prática, a gente vai vendo algumas limitações, algumas outras ideias vão surgindo para dar uma melhorada. E essa ficha de acolhimento, a gente está começando a pensar, isso aqui eu comecei a discutir com o meu preceptor de residência, que seria, no caso, a adaptação porque minha ficha estava muito dura. Deixa eu mostrar aqui em foto que fica melhor. Essa foi a primeira ficha no livro ATA. Então, enfim, os dados que tem ali elencados, a gente botou para a gente ir assinalando para ficar rápido, né? E alguns dados a gente escreve. Mas a maioria deles, que eles fazem parte, a gente assinala. E aqui é o registro do acolhimento, é a ficha de acolhimento onde se registra o acolhimento. Tá certo? E inicialmente foi assim que isso foi pensado. Só que depois a gente viu que ficar escrevendo isso aqui o tempo inteiro ia tomar tempo, né? E aí a gente digitalizou e imprimiu em folha A3. Aí fica bem grande assim. Só que eu apresentando isso para o meu preceptor de residência, ele falou assim: você não acha que tem muito biológico nessa ficha, não? Cadê um assertivo aí para você assinalar vulnerabilidades? Eu não, tem demandas nas queixas, entraria tudo junto. Eu tinha pensado isso, mas é legal se assinalar vulnerabilidades, porque você fica chamando a atenção sempre daquele profissional que está fazendo estudo, que tem aquilo ali que você tem que pensar, que às vezes esquece. Então, a gente acabou assinalando aqui, ficaria assim como está agora a ficha. Seria assim. Eu vou ler um pouquinho que eu acho que está difícil para ver, né? Uhum. O SF Aratuba, mapa das práticas de acolhimento. Aí, nessa primeira coluninha teria data, na segunda coluna, horário, ali comeu uma coluna. Só está a partir da segunda coluna. Então, seria data, primeira coluna, segunda, horário, a terceira, nome do paciente, aí a quarta, idade, depois agente comunitário,
família, situação de vulnerabilidade, aí entra perfis. Aí tem situação de vulnerabilidade, hipertensão, diabetes, pré-natal, saúde mental, tabagismo, álcool, drogas. Seria tipo programas mais comuns da unidade de saúde do PSF que você iria estar assinalando se ele faz parte de algum deles lá na unidade. Então tem a situação de vulnerabilidade que está ali, o quadradinho vermelho, foi o que a gente incluiu em relação às outras, a partir dessa conversa que eu tive com o meu preceptor de residência. E a gente está pensando agora em fazer uma adaptação do score de Coelho-Savassi, que é para priorização de visitas domiciliares, que a gente tem algumas críticas em relação a ela, porque às vezes quem deveria ser priorizado acaba não priorizando porque ele acumula em relação, ele conta como se fosse uma só. Tem 3 pessoas acamadas naquela área, ele conta como se fosse uma pontuação só. Então às vezes tem algumas limitações, né? E vai estar começando a pensar como é que a gente tenta adaptar esse score ou criar um outro score que rapidamente no acolhimento a gente consiga perceber situações de vulnerabilidade que tem uma certa priorização, assim, de aqui é uma situação de vulnerabilidade, mas a ilha é bastante vulnerável, 56% da população é muito pobre e 30% muito, muito pobre. Então, que tipo de vulnerabilidade para a nossa realidade a gente vai estar falando, né? Então, a gente tem que, para a nossa realidade, o que seria uma vulnerabilidade maior, outra menor e outra comum, que seria no caso a situação de pobreza. Se a gente for priorizar quem é pobre ou quem não tem, às vezes, um dinheiro para pegar um transporte para ir para a UPA, é quase todo mundo. Então, a gente tem que, para a nossa realidade, ver assim, bom, o que a gente prioriza aqui como situação de vulnerabilidade? O que a gente vai, para a nossa realidade, ser vulnerabilidade maior, média e menor, mais comum. Onde como intensificar o cuidado, né? E depois dessas sinalizações de grupos, né? Seria no caso de programas do PSF, tem demandas, seria por quê, qual é o motivo que o paciente veio. Porque às vezes a necessidade de saúde dele não é a demanda dele. Então o que é que ele demanda? A gente às vezes enxerga, né? Pô, esse paciente está assim assado, mas não é a demanda dele, a necessidade que te viu. Então qual é a demanda dele, né? Mais subjetivo mesmo. Aí vem sinais vitais, a gente pega os cardíacos, frequência respiratória, pressão arterial, deixa eu repetir o dado aqui, glicemia, peso, e depois vem o risco, se ele foi azul, se ele foi verde, se ele foi amarelo ou se ele foi vermelho. Aqui é mais como registros mesmo, né? Medicações que ele está usando e condutas. Aí na conduta também tem um monte que você pode só assinalar para ganhar tempo, que seria a troca de receita, solicitação de exames, assinalado. Ou então encaminhamentos específicos para alguma outra coisa, ou outra unidade, outro serviço, enfim. Agendamento de consulta, com médico, com enfermeiro, com dentista. Atendimento de enfermeira, atendimento. Aí se necessitou da primeira escuta de acolhimento passar para os outros níveis, aí vem atendimento médico foi necessário, assinala. Atendimento da enfermeira foi necessário, assinala. Atendimento da odontóloga foi necessário, assinala. Orientações, que seria outro tipo de conduta, né? E outras condutas que a gente assinalaria e completaria depois no final. E a assinatura de quem acolheu. Seria mais ou menos isso que estaria lá naquela ficha. Bom, aqui... Aí é uma pasta que fica a ficha de acolhimento. Uma pasta 3. E aí ela vai passando... Aqui é um gráfico que a gente fez tomando como base já o acolhimento que a gente introduziu em agosto. Dessa mesma forma que eu estou apresentando aqui, já foi introduzido em agosto. Então, o que foi que a gente percebeu de demanda? Por que a gente fez isso? Para a gente começar a priorizar os nossos temas de capacitação. O que é mais prioritário para a demanda que a gente vem recebendo de demanda espontânea, né? Então, a gente percebeu que cerca de 20% da demanda espontânea é quadros respiratórios. 12,5% troca de receita. 12,5% dor. 14% dúvidas e orientações. 5% resultado de exames. 5% cadê? A menorreia. Aí vem a amidalite, outras coisas, pressão elevada, outras, hiperglicemia, disúria, são menores. Só que só foi um mês, então tem alguns vieses
E, por exemplo, trauma ocular, nunca peguei um trauma ocular desde quando trabalhei no PSF. E a gente pegou um nesse mês. Então, ele está enviesando de alguma forma os nossos dados, né? Não é uma coisa muito rara de chegar, pelo menos na nossa realidade. Então, já pressão elevada e hiperglicemia, a gente vê super alto. E aqui deu baixa porque, coincidentemente, nesse mês teve pouca demanda em relação a isso. Então, fazendo uma análise aqui dos dados, lembrando que a saúde bucal aqui não está inserida, porque ainda é feito de forma separada, mas a gente está começando a introduzir. E aí vai ser um dado só, né, nos próximos análises de dados já vai introduzir a saúde bucal. Então, as queixas respiratórias foram 20%, dúvida orientação 14%, troca de receita 12,5%, febre 11%, lesões de pele 9%, amenorreia 5%, resultado de exames 5%, e aí os outros foram 2%, né? DST, cefaleia, disúria, hiperglicemia, pressão elevada e trauma ocular, da nossa demanda espontânea. Aí, com esses dados, a gente vai priorizar na nossa agenda os temas para capacitação e construção dos nossos fluxogramas internos, voltados para a nossa realidade. Então, como é que vai se dar a nossa formação? A gente tem reunião de equipe um turno por semana, né? Nessa reunião de equipe, que dura 3 horas, de 1 às 4, né? Uma dessas 3 horas vai ser só para capacitação de temas relacionados para a construção de nossos fluxogramas e de debater o acolhimento. Então, 1/3 do nosso tempo de reunião de equipe vai ser voltado para fazer nossas capacitações, nossa formação. Já temos agendado que no dia 17 iríamos começar com o tema de saúde bucal, vai ser dor, vai ser uma parte geral sobre dor de dente, né? E prosseguiríamos nos outros dias com essa priorização dos temas de acordo com a nossa epidemiologia local, que é esse gráfico aqui, né? A gente vai ver, então vamos priorizar a troca de receita porque vem muito para a nossa unidade, então vamos começar a capacitar e com as coisas que mais chegam aqui, porque a gente começa a resolver também nossos problemas, né? Bom, o que a gente toma como base para fazer esses fluxogramas e nossa formação? Esses 2 cadernos, o caderno de atenção básica, que eu falei o tempo inteiro aqui, do Ministério, que é esse primeiro, número 28, e esse aí é um outro caderno, que é da Prefeitura de São Paulo, que ele vai tomar como base também o caderno número 28 do Ministério, só que ele dá algumas coisas eu acho um pouco interessante também neles, que é dos fluxogramas. Ele às vezes simplifica um pouco mais, ou detalha um pouco mais o que você quer que se detalhe um pouco mais. E lá embaixo que ele que estava sinalizando é o primeiro caderno de apoio de acolhimento lá da Prefeitura de São Paulo, que é orientações, rotinas e fluxo sob a ótica do risco e vulnerabilidade. Então ele fala muito sobre assim, eu trago um fluxograma aqui dele, aqui, ó. Por exemplo, fluxograma de atendimento de problemas respiratórios agudos. Então ele chega lá, naquele primeiro ciclo, fala assim, queixa de coriza, ou tosse, obstrução nasal, ou ronqueira, ou canseira no peito. Aí se pergunta, né? A pessoa apresenta sinal de geral de perigo, aí ele bota essa chavezinha ali, à direita, mais azul escuro. Quais são os sinais de perigo? Né? Porque é muito difícil, às vezes, você fazer capacitação em acolhimento, porque aí chega um técnico e fala assim, mas como é que eu vou saber o que é perigo e o que não é perigo? Às vezes a gente médico não sabe direito se está com perigo ou sem perigo, a gente está aí, né? Chegando mais junto para ver se está entrando na gravidade ou se está num quadro leve. Então imagine que não teve, quem está começando a trabalhar sobre isso agora, né? Então aqui é interessante por isso, quais são os sinais gerais de perigo? Ele lista, né? Não consegue beber líquidos, ou mamar no peito, vomita tudo que ingere, teve convulsões nos últimos 3 dias, está sonolenta a criança ou o adulto, né? Enfim, com dificuldade de despertar. Então, se não apresentar, aí vai avaliar a frequência respiratória, se tem tiragem, sinais de esforço respiratório, né? E se está com febre ou não. Se não tiver essas coisas, pode fazer consulta com a enfermagem, a enfermagem libera. Se tiver algum desses sinais, aí precisa de uma consulta com o médico. Então, o que esse fluxograma consegue definir? O que o médico precisa ver e o que não precisa? Que às vezes é difícil de se definir, né? Porque fica em dúvida, inseguro também. O que eu tenho que ver? Às vezes o próprio médico, eu acho que tem que ver tudo. Na segurança mesmo, né? O processo de que acabou de formar, tudo é muito grave. Porque você está ali, qualquer erro aqui, né? Tudo é muito grave. Então, com a prática, você vai pegando essas coisas e quando você tem um protocolo desse,
Você consegue tanto médico deixar de ver pacientes, que às vezes, tipo, eu tinha uma dificuldade gigante em deixar de ver paciente. Porque eu ficava com medo, né? Pô, vai que, né? Vai que de repente fez isso. Então, existem coisas que dá pra gente se orientar e caminhar, porque não vai acontecer. Então, tem fluxogramas e tem protocolos para isso. Então, aqui, por exemplo, ele orienta isso. Você tem sinal geral de perigo? O que é? É isso, sinal geral de perigo. Então precisa ser visto pelo médico. Se não tem nada disso, pode tranquilamente ser visto pela enfermagem. Não ficar nem o médico cri-cri, nem a enfermeira insegura. Ou outros profissionais. Aqui está, esse manual, ele põe muito médico e enfermeiro. Então, na verdade, o que a gente está querendo desenvolver na unidade é voltar nível superior, nível técnico. Porque para o nosso volume, para a nossa equipe reduzida, é impossível se dispensar o tempo inteiro uma retaguarda de profissional de nível superior. Isso aí para mim deve funcionar muito bem, deve ser legal em equipes que tem mais, em unidades que tem mais de uma equipe. Se dá para deslocar um nível superior. Em unidades que só tem uma equipe, impossível. Impossível. Porque a demanda é grande, né? Bom, aqui seria uma pastinha que vai ficar lá na sala de triagem, que a gente vai botar todos os nossos programas. É uma pasta catálogo, que tem aquelas folhinhas de plástico que você vai introduzindo, né? Então a gente discutir um tema, por exemplo, vai discutir dor de dente na semana que vem. Então a gente vai lá discutir dor de dente e vai criar um fluxograma. Bom, então o que a gente vai precisar, como é que vai ser o caminho do paciente com dor de dente aqui dentro da unidade? A gente vai criar nosso fluxograma, vai tomar como base o caderno de saúde de atenção básica número 28 e o de São Paulo, mas vai ajustá-lo para a nossa realidade. Né? Para a nossa realidade, como é que a gente ajusta para ficar melhor para a gente aqui dentro da unidade e na nossa comunidade esses protocolos. Aí cria o nosso e aí insere nessa pastazinha e o profissional. A ideia é que o técnico que vai fazer esse primeiro atendimento, ele possa ter acesso a esses fluxogramas, que vai ficar na sala de triagem, e tirar suas dúvidas, né? Não, aqui eu posso conduzir aqui, não posso, aqui eu tenho que mandar para a enfermeira, aqui eu preciso mandar para o médico, e aí, no processo de formação, de capacitação, vai se empoderando do acolhimento de alguma forma, né? Uma boa forma, de todas as formas. Aqui é a pasta aberta. Aí ele ia folheando, né? Bom, para finalizar, conquistas e potencialidades, né? O que a gente observa com esse tipo que a gente está nesse curso e debatendo e discutindo acolhimento? A gente observa que o acolhimento vem funcionando, é uma prova disso que foi esse mês de agosto que a gente botou para comprar algumas coisas. Uma prova disso é que eu percebo uma demanda menor, né? Vem menos pacientes para mim. Principalmente quando tem intensificação de acolhimento, é uma beleza. A conquista que lembra que a gente falou no encontro passado, de que a gente precisava de mais um técnico de enfermagem, porque era um técnico de enfermagem que tinha que de manhã fazer toda a triagem e fazer vacina, e de tarde fazer curativo. Então só tinha vacina de manhã e só tinha curativo de tarde, porque não dava para dar conta da demanda, né? Então, e o acolhimento para fazer? Então como é que faz tudo isso? É impossível. Então a gente discutiu com a gestão e está ali a coordenadora da atenção básica, Rosana, ela já deu o aval de que a gente vai ter mais um técnico. Então a gente conseguiu, a partir dessas discussões todas, trazer mais um técnico para a gente e dar um pouco mais de segmento aí ao acolhimento. Agora vai engatar, né? Mais um pouco. A agenda para a capacitação da equipe, que a gente está montando, né? Já tem para a saúde local. Aí depois a gente vai sentar e vamos ver aqui para a nossa epidemiologia quais são os próximos